Olá, estudante, tudo bem? Estou aqui eu de novo, professor Enoque Teixeira Abreu, na nossa disciplina Formação Docente. Vamos falar um pouquinho hoje, um breve comentário da nossa unidade 2, Políticas Públicas e as Tecnologias da Informação e Comunicação. Pessoal, como é importante falar, de políticas públicas, principalmente num país como o nosso, o Brasil, onde nós temos um acentuado número, de pessoas que vivem na miséria. Então, a primeira coisa, vamos entender o que é política pública. Política pública pode ser entendida como um guia que contém um conjunto de princípios que orientam as ações a serem tomadas pelos poderes executivos e administrativos de um Estado. O fundamento de uma política pública é composto por leis e regulamentos, pode ser considerada consistente quando ela soluciona problemas com eficiência e eficácia, mudando uma determinada realidade social. Então, como nós estamos falando aqui, de formação docente, então o nosso papo é sempre sobre docente e sobre discente. E quando a gente fala de discente, de alunos, e a gente tem hoje ao nosso redor um mundo totalmente tecnológico, a gente não pode deixar de falar de políticas públicas de acesso à tecnologia da informação e comunicação. Para que isso possa se desenvolver de uma forma mais aberta nesse diálogo da gente, vamos entender um pouquinho do que a Organização das Nações Unidas fez e faz para a educação, ciência e cultura. A gente está falando da Unesco. A Unesco ela tem, nos últimos anos, realizado guias para professores, para a instituição, apontando algumas implementações de competências voltados para a TIC, a Tecnologia de Informação e Comunicação. Tá? O último que está disponibilizado aqui na nossa unidade 2 foi disponibilizado em 2008, e esse documento ele enfatiza a combinação dessas competências da TIC com a pedagogia, o currículo escolar e a organização escolar. Ou seja, você tem então a pedagogia aliada ao currículo do aluno, aliada à organização escolar. Quando você tem esses três entes unidos, você tem um desenvolvimento profissional, já pronto para que o próximo passo seja implantar a tecnologia da informação e comunicação, justamente para você melhorar o seu ensino em sala de aula, tá, pessoal? E por que a Unesco ela tem essa intenção com esses guias? Justamente para conectar e reformular, as escolas com crescimento econômico e desenvolvimento social, visando melhorar a qualidade da educação, a redução da pobreza e da desigualdade, além de aumentar os padrões de vida e preparar os cidadãos de um país para os desafios do século XXI. Então, pessoal, esse guia da Unesco de 2008, ele trabalha com três abordagens de reformulação da educação. A primeira, a alfabetização tecnológica, aumentar a absorção tecnológica da força de trabalho através da incorporação de habilidades tecnológicas no currículo. Ou seja, você tem que aumentar, ou seja, absorver a tecnologia num currículo educacional, ou seja, incorporar a tecnologia para que ela seja algo natural e funcione para que tanto os docentes e os discentes obtenham essa habilidade necessária. Por isso, a alfabetização tecnológica. O segundo tópico, a segunda abordagem, é a alfabetização do conhecimento. Aumentar a capacidade da força de trabalho para usar o conhecimento para agregar valor à produção econômica e resolver problemas complexos do mundo real. Ou seja, você está aumentando o investimento em tecnologia e, ao mesmo tempo propiciando uma melhor absorção de capacidade de conhecimento por todos os envolvidos na educação. E a última abordagem, a criação de conhecimento. Aumentar a capacidade da força de trabalho para inovar e produzir novos conhecimentos de forma
a beneficiar os cidadãos. Tá? Então, se você fornece tecnologia, favorece, né, um conhecimento mais aprimorado, automaticamente a criação e a promulgação de novos conhecimentos, eles vão estar mais acessíveis a todos os envolvidos na área educacional, tá bom? Além dessas abordagens, a Unesco, né, esse guia da Unesco de 2008, aborda 6 componentes do sistema educacional. Né? Primeiro, política e visão, currículo e avaliação, pedagogia, o uso das TICs, organização e administração escolar e o desenvolvimento profissional dos professores. Então você vê que dentro desses componentes que envolvem o sistema educacional, você tem que estar com esses 6 componentes interligados uns aos outros. Não adianta você oferecer TIC e você não ter profissionais capacitados para trabalhar com essas TICs. Não adianta você ter as TICs, você ter um profissional capacitado e você não ter uma escola organizada, uma administração escolar adequada, né? A pedagogia contribuindo para que isso aconteça. Então, é necessário que esses componentes, pessoal, eles estejam todos interligados e funcionando de forma unidas umas com as outras, tá bom? Além disso, pessoal, quando a gente fala das TICs na educação, a gente tem que ter acesso a infraestruturas e equipamentos, capacidade, né, dos professores de utilizar esses equipamentos e o monitoramento do processo de implementação. Né? Esses 3 pilares das TICs na educação, eles são fundamentais quando o assunto é políticas públicas e tecnologia da informação e comunicação. Tá? Quando a gente fala de Brasil, a gente ainda está caminhando em relação a isso. O Brasil precisa investir e muito, por mais que já tenhamos leis, né, que favorecem, né, a implementação, né, de políticas voltadas para as TICs, como a Lei 7.232 de 84, né, que é uma lei voltada para a política nacional de informática, né, a gente ainda precisa avançar bastante. O que essa lei ela estabelece? Uma lei de 84, Lei 7.232. Tá? Ela estabelece a reserva de mercado para as empresas de capital privado, impedindo que produtos tecnológicos mais avançados fossem comercializados no Brasil. Esse quadro foi mudado em 91, com a promulgação da lei e a abertura da economia para atrair o capital estrangeiro, bem como a modificação, né, bem como o fim da reserva do mercado em 92. Ou seja, pessoal, essa abertura econômica, né, ela acaba facilitando que políticas públicas elas sejam formuladas, né, no sentido de você criar novas condições técnicas para a ampliação do acesso da população às novas tecnologias. Antes, com a lei de 84, você só tinha que ter capital privado brasileiro. Né? Com a lei de 91, você abriu o mercado e você começa a receber investimento de mercado estrangeiro. Né? Não tem como a gente fugir da globalização hoje. Tá? A gente vê hoje que a globalização ela está e ela é uma realidade em todos os países. Tá? Também na década de 90, pessoal, foi criado o Comitê Gestor da Internet, o CGI, pelo governo federal, que passou a ser, né, um órgão responsável pelo modelo de governança da internet no Brasil. Né? Então o CGI, pessoal, ele tem algumas atribuições e responsabilidades. Né? Estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso do desenvolvimento da internet no Brasil, recomendar padrões e procedimentos técnicos operacionais para a internet do Brasil, propor normas e procedimentos relativos à regulamentação das internets no Brasil, promover estudos e padrões técnicos para assegurar a segurança das redes e serviços no país, coordenar a atribuição dos endereços de internet, os famosos IPs, e do registro de nomes de domínios usando o BR, coletar, organizar e disseminar informações com os serviços de internet, incluindo indicadores e estatística.
Então, pessoal, a gente vê que com o avanço do CGI, a gente deu um salto muito grande de acesso à internet, né? Ou seja, um percentual de pessoas que utilizam a internet. Em 2005, né, pessoas que utilizavam a internet pelo microcomputador era de 20% da população. Em 2013, já passamos, ou seja, 8 anos depois, já passamos para 45% de pessoas utilizando o microcomputador e 4% utilizando aí outros equipamentos. Então nós saímos de 20% para 49%. Isso demonstra que o país está avançando e precisa avançar muito ainda nesse investimento, né, ao acesso da internet, para que hoje a população brasileira tenha condições de usufruir da internet. E por que a importância da internet nos lares dos brasileiros? Justamente para que as pessoas tenham acesso à educação. Se faz educação hoje, se faz EAD hoje, a educação à distância hoje. Tá? A Lei 13.005 de 2014, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação, cita vários artigos, né, voltados para a tecnologia educacional e as tecnologias de informação e comunicação. Tá? Eu vou ler algumas dessas para você ter noção. Estou falando de uma lei de 2014, tá, pessoal? Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem dos alunos, consideradas as diversidades e abordagens metodológicas e sua efetividade. Né? Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização de crianças com conhecimento das novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores para alfabetização. Então você vê, pessoal, que as normas elas estão lá, né? E a gente precisa implantar nos currículos, precisa tirar da gaveta, precisa avançar com esse marco, né, do Programa Nacional de Educação e também das tecnologias voltadas para a educação. Tá? Nós temos, da década de 90 para cá, alguns programas voltados, né, para a tecnologia educacional, como o Proinfo, né, que foi planejado para funcionar de forma descentralizada por meio de coordenação estaduais e núcleo de tecnologia educacional. A ideia, né, do Proinfo era justamente a criar núcleos para congregar professores, educadores e técnicos especialistas em informática com o objetivo de promover a formação de professores. Tá? Então, o Proinfo aí foi o primeiro passo de formação para professores voltados para a tecnologia da informação. A ideia, como eu falei, pessoal, é fomentar a melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Um outro projeto aí, tá, voltado é o UCA e o ProUCA. Tá, pessoal? A ideia inicial, até de um grande pesquisador chamado Nicolas Negroponte, ele é o fundador aí da Media Lab, né, um instituto interdisciplinar de tecnologias de Massachusetts, do MIT. Né, a ideia dele era fundar, né, um computador para cada estudante. Tá, pessoal? Aqui no Brasil, essa ideia se formalizou aí por meio de um projeto piloto chamado Um Computador por Aluno, o UCA. Depois, esse projeto foi ampliado, né, para o ProUCA, um programa de um computador por aluno, tá, onde o governo financiava, aí, o governo federal financiava aí, para promover a inclusão digital por meio da distribuição de laptops para escolas públicas. Tá? Então, pessoal, essa ideia de políticas públicas voltadas para as tecnologias de informação ainda é muito incipiente, precisamos avançar muito nas escolas. Eu tenho certeza que você que estudou em colégio público, ao ouvir falando sobre isso, na sua cabeça passa um filme de tantas ausências que ainda a escola municipal, estadual, oferta, né, e oferece aos seus alunos. E nós, como educadores, precisamos estar atentos a isso e sempre lutando por uma educação mais inclusiva e mais tecnológica. Tá bom? Espero ter contribuído para você. Obrigado por você ficar até agora aqui. Lembrando que esse vídeo não substitui a leitura da unidade. Tá? E qualquer dúvida que você tiver,
me procure lá no fórum de dúvidas, tá bom? Um abraço, pessoal, bons estudos e vamos em frente. Valeu!